física das quantidades que a gente tinha definido teoricamente. A gente definiu a matriz S, a gente deu bons argumentos aqui pelos quais a matriz S virava uma quantidade proporcional a uma delta, né, das energias, E alfa menos E beta, e em função da invariância translacional você também esperava que a matriz S virasse algo proporcional, simultaneamente proporcional à delta dos momentos, momento total final menos momento total inicial. Essa definição, esse comportamento da matriz S, que é a função pura e simplesmente da simetria de translações temporais e da simetria de translações espaciais. Né? Esse comportamento da matriz S torna o ato da gente pedir da gente calcular o módulo do S beta alfa ao quadrado problemático. Por quê? Porque nós vamos ter que lidar com delta ao quadrado, coisa desse tipo. Né? Então, a gente, no final da aula passada, né, a gente idealizou uma maneira de abordar essa questão. Né? Existe uma maneira rigorosa de abordar essa questão, que é você montar pacotes de onda e calcular a probabilidade de transição entre esses pacotes de onda. A maneira mais eficaz de lidar com isso é simplesmente você pegar e botar o sistema numa caixa. O que nós vamos ver agora nós vamos rever, na verdade, é que ao colocar o sistema numa caixa, a gente discretiza os momentos, né? Os momentos espaciais. A nossa caixa é uma caixa espacial. Né? Discretiza os momentos e limita, vamos dizer assim, a faixa de variação da energia. Né? Então, ao fazer isso, a gente deixa de ter que lidar com deltas de Dirac, né? E passa a lidar com deltas de Kronecker, que não tem problema nenhum. Né? São quantidades discretas que não vão dar problema. E aí a gente é capaz de fazer essas manipulações e tentar identificar quantidades físicas relevantes que a gente possa vir medir no final da história. Certo? Então esse é o nosso script, mais ou menos, por hoje. Vamos tentar fazer isso aí funcionar. Né? Então, a história toda de colocar o sistema numa caixa, né, não invalida que eu tenha ainda um operador unitário efetuando as translações espaciais. Né? Por exemplo, um operador UDA, eu posso escrever uma expressão de número tem o operador de momento, que é o gerador das translações espaciais. Né? Você pode imaginar o seguinte: você tem um estado de uma partícula, né, no seu sistema. Vamos chamar esse estado de P, sigma n. Né? P é o momento, sigma eventualmente o spin ou a helicidade, né? E n quaisquer outros focos que você tem por aí. Né? Esse estado aqui, claramente, ele não é indexado por posição. Né? Ele é indexado por momento. Né? Então, você vê que não há dependência nenhuma da posição sobre ele, pelo menos a priori, para que eu coloque aqui, né, condições de contorno periódicas, por exemplo. Né? Então a gente tem um ponto de vista para abordar aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Eu posso definir o meu estado no ponto A, né, da seguinte maneira. Né? Sendo a ação do operador de translação sobre o estado original, que pertence aí a um ponto inespecificado. Né? Ok. Agora, esse estado
partido da gente, ele é um alto estado de momento. O operador de instrumentação, ele é, essencialmente caracterizado pela ação do operador de momento. Então, a ação desse operador sobre esse estado para aqui vai me dar esse objeto que está aqui. Certo? Onde esse P agora não é mais um operador, mas são os autovalores de momento, do cara que está lá. Você vai dizer, o estado dependente de A é uma fase vezes o estado independente de A? Não. A dependência não é essa. Observa que você está trabalhando numa base onde o P é diagonal. E a sua fase depende de P. Se você passar por uma base onde o x é diagonal, por exemplo, essa exponencial aí não vai ser mais exponencial de um número, vai ser exponencial de um operador, gradiente, a escalar gradiente. Então é um operador bem complicado, no princípio. A gente vê isso facilmente na representação de posição. A representação de momento pode ser meio enganoso. Tá certo? Quer dizer, se eu tivesse uma fase independente do momento, independente dos outros números quânticos ali também, eu poderia dizer, isso é uma fase ignora, fim de papo. Como ela é dependente do momento, eu não posso ignorar não, de jeito nenhum. Certo? Então isso é uma dependência em A que é não trivial desse estado, que é introduzida a partir do operador de translação. Certo? Então, maravilha. Você pode pensar o seguinte. Você pode pensar que se você está numa caixa, de lados LLL, certo? Você pode impor esse tipo de condição de contorno periódico. Porque sigma N de L igual a sigma, certo? Como se original. Depois esse A foi igual à parede da caixa, essencialmente, você retorna para a condição original que você colocou. Mas esse psi' de N, ele é exponencial de menos I P escalar N sigma N. E o que eu ganho em conta é que isso aqui, por meio de condições de contorno periódico, vem a ser o próprio psi de P sigma N. Conclusão, aquela fase tem que ser 1. Para que essa fase seja 1, você tem que entender que P escalar N tem que ser um múltiplo de 2π. Tem que ser 2π, essencialmente. Isso você vai conseguir, esse vetor L, a gente está colocando aqui isso, L, as 3 dimensões, não tem necessidade de distinguir Lx, Ly, Z. No final vou mandar todo mundo definido mesmo. Essa condição para aqui vai significar que o nosso P é 2π sobre L em 1 e 2 vezes K, onde K é um certo inteiro. N1 e N2 e N3 são inteiros também. Então, a gente conseguiu, colocando o nosso sistema numa caixa, foi discretizar os momentos. Tá certo? Os autovalores do operador P, que tinha o espectro contínuo, agora tem o espectro discreto. Tá certo? As autofunções desse cara também satisfaziam condições de normalização. As nossas condições de normalização, antigamente, nossas condições de normalização eram expressas dentro da delta de Dirac. Ou seja, esses caras eram não normalizáveis. Certo? Agora,
que eu posso observar aqui vai ser o seguinte, é que a delta de P menos P' vai ser substituída, né, por uma delta que eu vou indicar com subíndice V de P menos P', onde agora P e P' são momentos discretos. Tá certo? E essa delta, né, de P e P' discretos, ela vai virar o seguinte, vai virar 1 sobre 2 por 3, como antes, integral, só que agora, sobre o volume V, não é, que a gente está considerando, né, o volume V da caixa, L3, né, D3x a mesma coisa, exponencial de menos P menos P' x. O que acontece quando P é igual a P'? Aí, aqui o exponencial dá 1, né? E a sua integral D3x sobre o volume dá V, é o próprio volume. Isso é divergente no limite, né, em que o V vai para o infinito, mas não é divergente para V finito. O que acontece quando P é diferente de P'? Né? Você pode abrir sua exponencial em cosseno e seno, você vai ter integral de cosseno de alguma coisa, 2πn sobre L x, tá certo? Dentro do seu intervalo de variação, menos L a L, por exemplo, cosseno de 2πn sobre L de y, assim por diante. Você faz essa conta e você observa que quando P é diferente de P', dá zero, sua integral. Zero mesmo, é bom. Uma conta simples que a gente aprendeu a fazer quando a gente estudou série de Fourier, né, lá no passado distante. Né? Então isso aqui dá zero quando P é diferente de P', isso dá V sobre 2π3 quando P igual a P', tá certo? Então posso dizer que essa delta V de P menos P' é agora um negócio que eu vou chamar de V sobre 2π3 delta P'. Isso aqui é uma delta de crônica, tá certo? Então já virou, né, uma coisa legal, né? A gente passou as deltas de Dirac para deltas de crônica, né? No meio da história. Essas deltas de crônica, elas não são mais quantidades singulares, né? Eu posso multiplicar esses caras à vontade, sem problema nenhum, não tem singularidade alguma aí. Tá certo? Então, essa é a primeira coisa interessante aqui. A segunda coisa que a gente pode procurar observar é a normalização dos estados de uma partícula. Tá certo? Isso aqui é um estado, todo o nosso argumento está falando sobre estados de uma partícula. Tá certo? Em seguida, né, nós vamos generalizar isso para a situação em que a gente tem um número arbitrário de partículas, ou seja, vamos considerar o espaço produto tensorial desses caras. Mas primeiro a nossa discussão ela começa nos estados de uma partícula. Né? A gente precisa ir para os estados de grandes partículas porque nós estamos lidando com um problema de espalhamento. Tá certo? Eu preciso de uma situação que eu tenha N partículas. Vamos ver. Só uma dúvida nesse ponto. Fala. Aquelas questões de derivar uma delta de Dirac, nesse tipo de situação, ficaria uma derivada e uma delta de crônica. Isso dá. Derivar significa derivar em relação a P, por exemplo. Exato. Mas o P não é mais uma variável contínua. Então não tem mais negócio de derivar. Você pode fazer uma diferença finita, por exemplo. O que você chama de derivada da delta vai se transformar numa diferença finita de delta. Certo? Você não pode aplicar uma derivada num troço que não é mais função de uma variável contínua. Certo? Era isso? Era isso. Eu estava perguntando aqui como é que eu vou derivar esse negócio agora. Não, você não vai. Não deriva. Então, vamos
observar a norma que está de uma partícula, isso aqui antigamente, né, antes, isso era delta P1, né? Delta sigma, delta princípio. Agora, os nossos momentos sendo discretos, né? A norma, a condição de normalização dos dois estados, ela vai evoluir para isso aqui, não mais a delta de período de pelinha, mas a delta V de período de pelinha. Essas aqui não mudam, né? Porque eram variáveis discretas desde sempre, e em princípio não tem nada a ver com volume, né? E a nossa delta V era V sobre 2π3 delta T pelinha, delta sigma delta I pelinha, né? Então meus estados deixaram de ser normalizados. Eu preciso normalizar de novo, né? Isso aqui é uma normalização generalizada, né? Isso aqui não significava que o estado fosse normalizado, né? Esses estados não eram normalizados. Quando você está P igual a P, estava infinito, no princípio, né? Agora eles são normalizáveis, mas eles não estão normalizados. Então eu preciso definir outros estados que estejam normalizados, tá certo? Isso é importante para a construção que eu vou fazer. Eu vou definir estados normalizados, eu vou chamar assim, C de P sigma N caixa, ou box em inglês, né? Box é mais legal. Nós estamos no Brasil, vai ficar caixa mesmo. Caixa é muito grande. Caixa é muito grande, box só 3 letrinhas é melhor. É que nem comercial na caixa de todas as camisas de futebol, né? Agora tem Não, isso. exatamente. Caixa é melhor porque patrocina o Mengão. Exatamente. Então vai ficar caixa. Mais uma razão. Patrocinador oficial de todo mundo, né? Eu posso mudar para CEF, Caixa Econômica Federal. Certo. Então, se de P sigma N caixa, né, ele vai ser definido de modo a ser normalizado. Cara, é legal ver a cara dele, do cara que não gosta de futebol. A cara dele. Do Gabriel. Ele vai fazer essa cara assistindo ao vídeo. Tá certo? Então, esse cara que está aqui, né, ele satisfaz condições de normalização mesmo, né? O problema do caixa é isso aí, você complica se escrever do seu. Daqui a pouco acaba. Acaba a caixa. Acaba a caixa. Então, maravilha. Né? Essa é a normalização que eu coloco, portanto, para os estados de uma partícula. Né? Em seguida, eu tenho que propor a normalização para estados com um certo número arbitrário de partículas. Vamos supor que eu esteja falando do estado inicial do meu sistema, tá certo? O estado inicial do meu sistema, ele se reduz a um estado livre quando T tende a menos infinito. Né? Esse estado livre é um produto tensorial de estados desse tipo. Então, para que esse estado livre original seja normalizado e essa normalização do estado livre seja herdada pelo estado interagente, é preciso que o estado interagente produza a mesma normalização. Tá certo? Então eu posso imaginar o seguinte: se eu pegar agora um psi alfa, né? Psi alfa, psi alfa mais, né? Uma coisa desse tipo, esse
certo? Que carrega essa normalização para cada partícula que está ali dentro. Suponha que ali eu tenha N alfa partículas. Então eu tenho que definir um fator SP3 sobre V elevado a N alfa sobre 2. Certo? Vezes um Si mais alfa. Coisa análoga eu tenho que fazer com Si menos delta, por exemplo. Ele tem as notas. Ah, que legal. Vai ter as notas, ele vai trazer. Maravilha. Vai deixar. Pode trazer que a gente xeroca tranquilo. Não tem problema não. Não existe. Existe. A gente só não sabe se é único. Hã? A gente não sabe se é único. Não, único não deve ser. Talvez até seja único. Tá bom. Obrigado aí, gente. Um projeto aí. Melhor não falar gravado não, né? O projeto não pode colocar gravado, né? Não vou gravar isso não. Não vai. Mas vou falar assim. Esse é um projeto que eu e o Nando damos de transcrever as notas de aula do curso do Bonini. Bonini é o parceiro daquele cara ali, do Jean Piaget, né? Um dos criadores da representação dimensional. E o cara já morreu, mas foi membro aqui do CDPF, e ele dava um curso de teoria de campos, que era um curso absolutamente fantástico. Todo mundo que assistiu delirou, né, com esse curso. Né? E tinha um conjunto de notas de aula que fornecia esse curso, etc. e tal. E a maior parte das pessoas perdeu isso, extraviou, ninguém tem mais. Aí ele acaba de apresentar um cara que tem. Entendeu? E aí esse cara vai passar pra gente, a gente deve arrumar um esquema para datilografar isso e jogar para frente aí, né, pra galera. Se encontrar outra nota, pode fazer mixer. Pois é. Então, com isso, né, você imagina o seguinte, a sua matriz S, ela é definida assim, se delta menos, se alfa mais. Né? Ela vai ser definida agora como uma matriz S delta alfa caixa também, que vai utilizar funções autofunções do polinomial interagente que são normalizadas. Né? Então essa nossa matriz S caixa, ela é escrita como 2π3 sobre V, e agora o expoente aqui é N alfa mais N delta sobre 2 vezes o S delta alfa. Certo? Ocorre que nós não temos, né, apenas a delta de momento aparecendo na matriz S, nós também temos a delta de energia. Né? Para lidar com a delta de energia, a gente escolhe uma outra estratégia. Né? A gente escolhe a estratégia de suavizar nossa delta de energia. Tá certo? Suavização da delta de energia, tipo assim, eu não estou colocando condição. Por que a discussão é diferente? Né? Porque a gente descobriu que o momento é uma variável discreta, né, discretizada, em função das condições de contorno periódicas que nós colocamos no espaço. Mas nós não colocamos condições de contorno periódicas no tempo, porque a gente não volta no tempo. Tá certo? Eu não vou andando no tempo e depois eu volto. Né? Tá certo? Ou paro no tempo, não sei. Não tem nada disso. Né? Então, para a gente contornar esse tipo de situação, a gente supõe que a gente está observando o sistema por um certo tempo T que é grande, mas finito. Vamos dizer assim. Então, o que a gente costuma, né, novamente, antes, né, assinalar uma delta de
E alfa menos E beta é um objeto assim. Certo? O que nós vamos fazer é restringir essa faixa de integração a menos t sobre 2, t grande sobre 2, até t grande sobre 2, de modo que o comprimento, né, da integração toda seja t, menos t grande sobre 2 é para eu lembrar que eu posso observar o sistema em t grande igual a menos infinito, né, no futuro. Né? Então, agora, a minha delta de E alfa menos E beta, ela vai para uma delta t de E alfa menos E beta, que é 1 sobre 2π integral menos t sobre 2 a t sobre 2 exponencial de E alfa menos E beta dt. Se essa quantidade é uma função concentrada em E alfa igual a E beta, tipo assim, como se fosse a delta, né? 0 para E alfa diferente de E beta, 1 para E alfa igual a E beta. Quando você elimina esse vínculo integral de menos infinito para mais infinito, o que você obtém não é a delta de Dirac, mas é uma família de funções dependentes de t grande, que assintoticamente, quando t grande tende a infinito, tende a delta de Dirac. Então são funções que são concentradas com uma certa largura, né, em torno de 1 sobre t, né, vamos dizer assim, uma certa largura em torno de E alfa igual a E beta, certo? Essa função delta t não tem problema nenhum a gente multiplicar uma pela outra também. Elas são funções regulares. Tipo, essa delta t, né, é uma função desse tipo, né, E alfa. Que é a função delta t, né, de alfa menos E beta, com função de alfa, e você vê que ela tem um pico aqui na energia dela. Quando o t vai para o infinito, esse negócio vai se estreitando, vai se virar uma delta t. Então esse é o tipo, isso aí é um tipo de regularização, né, daquela fórmula que a gente estava falando, dos infinitos da teoria de campo. Isso daqui é o espírito que você faz na teoria de campo. Você transforma uma coisa que é infinita, não analítica, que não é nenhuma função que é a delta, é uma coisa que é uma função normal, regular, tranquila. Certo? E essa coisa aí você não tem problema nenhum de multiplicar, né, com outras coisas parecidas. Né? Então tomamos aí uma série de cuidados, né, mas ainda falta tomar mais um cuidado antes da gente proceder a nossa discussão. Nosso cuidado aqui é o seguinte: a gente pode ter, por hipótese, o sistema preparado em um certo estado alfa, né, onde a gente conhece bem os momentos das partículas, etc. E tal, mas, à medida do que eu vou fazer no estado final, né, que é o estado beta, ela nunca é feita com as partículas precisamente. Partícula 1 comenta exatamente P1, partícula 2 comenta exatamente P2, partícula 3 comenta exatamente P3 e assim por diante. A gente nunca faz isso. Né? A gente sempre mede o momento da partícula 1 dentro de um certo intervalo delta P1, dP1, D3P1, o momento da partícula 2 dentro de um certo intervalo D3P2 e assim por diante. Né? Então, na verdade, a gente tem que pegar a nossa probabilidade, né, e interpretar a nossa probabilidade como uma certa quantidade
quantidade infinitesimal, né? Da mesma maneira como a gente interpreta a função de onda normal. Você tem um psi de xt, uma amplitude de probabilidade. O módulo de psi de xt ao quadrado é uma densidade de probabilidade. Agora, a probabilidade que faz sentido você falar é a probabilidade de você encontrar uma partícula com a coordenada x no tempo t no volume d3x, dentro de um x que pertence a esse volume infinitesimal d3x. Tá certo? Então, o que você chama de probabilidade é uma quantidade infinitesimal, que é módulo de psi ao quadrado vezes d3x, vezes esse volume. Tá certo? Aqui é a mesma coisa. A nossa quantidade infinitesimal vai ser dt de alfa indo em beta, que vai ser a probabilidade de alfa indo em beta, que está relacionada com o módulo do S beta alfa ao quadrado, tá certo? Vezes o número de estados que eu vou ter acesso dentro de um certo intervalo que eu posso chamar aqui grosseiramente de beta, né? Em torno de beta. Tá certo? Estou usando uma linguagem multi-índice aqui, né? Beta é um monte de índices, de beta muito mais índices, né? Então eu tenho que contar o número de estados, tá certo? E eu tenho que contar o número de estados aqui numa situação em que os momentos são discretos. Né? Então, como é que eu conto esse número de estados? É muito fácil. Né? Se eu lembrar que o P é 2π sobre L, Nx, Ny. Você lembra o que é isso? Então eu vou ver o seguinte, que o número de estados dentro de uma certa faixa de valores ΔNx, né, é igual a d3p, né, L, desculpa, d3p não, dpx L sobre 2π. Então você pegar Nx é igual a Px vezes L sobre 2π. Ny é Py L sobre 2π, assim por diante. Tá? Então, o número de estados que você vai encontrar dentro dessa faixa ΔNx é dpxL sobre 2π. ΔNy, dpy L sobre 2π. ΔNz, etc. Né? Então você tem o ΔN, né, que é ΔNx, ΔNy, ΔNz, né, que vai dar L3 sobre 2π3 d3p. E isso é o meu volume. Tá certo? Isso é para uma partícula, né? Estou falando de um momento. Se eu tiver N beta partículas, certo? Se é o número de partículas no estado final, N beta, o que eu tenho que fazer é multiplicar esse ΔN, né? O ΔN1 d3p1, ΔN2 D sobre 2 por 3, D3P2. Assim por diante, tem que multiplicar esses ΔNs todos, né, para obter isso aqui. Ó. Delta N beta é delta N1, delta N2, delta N beta, né? Isso aqui vai dar D sobre 2 por 3 elevado a N beta D3P1 D3P N beta, é D sobre 2π3 elevado a N beta vezes o que eu convencionei chamar de D beta. Certo? Veja que eu não tenho nenhum problema com a faixa de valores, por exemplo, do spin ou dos outros números quânticos. Eles são discretos. Esse sim eu não preciso contar. Tá certo? Esse eu não preciso contar.
já estão fixados. Então, se eu agora juntar todas essas coisas, o P de alfa beta é esse cara que está aqui. Né? P de alfa de beta é o módulo do S beta alfa ao quadrado. Essa é a densidade de probabilidade desse processo acontecer. Né? Então, juntando as coisas, eu tenho dp de alfa de beta, que vai ser V sobre 2π3 elevado a n beta vezes o d beta, está aqui, vou escrever o d beta aqui no último, tá certo? E o módulo do S beta alfa na caixa, que a gente acabou de obter ali, ó, né? Vai ser 2π3 sobre V elevado a n alfa mais n beta S beta alfa módulo ao quadrado de beta. Certo? Então você vê que os fatores associados com n beta vão todos embora. Certo? Isso é interessante. Né? Não tem nenhum problema de divergência associado com os meus estados finais. Só com os meus estados iniciais. Né? Deixa eu escrever a expressão final. Aqui a gente tem 2π3 sobre V elevado a n alfa módulo de S beta alfa ao quadrado de beta. Certo? Alfa é o estado inicial. Então, se eu tenho algum problema de divergência aqui, está associado com os estados iniciais. Certo? Agora vamos entender como é que a gente lida com a questão das deltas, né? As deltas estão aqui dentro desse cara. Né? Então, por exemplo, a delta V de P alfa menos P beta ao quadrado, né? Eu posso escrever assim, como sendo uma delta V de P alfa menos P beta vezes a delta de zero. Delta V de zero. Né? Isso é uma delta. São duas funções que eu estou fazendo produto, uma pela outra. Uma função só é diferente de zero quando P alfa é igual a P beta. Eu posso usar isso na outra função. Né? Esse é o delta V de zero. Delta V de zero, né, é V sobre 2π3. Né? Então isso daqui é V sobre 2π3 delta V P alfa menos P beta. Esse fator aqui é o fator que mostra que meu delta 2 não é bem definido. Quando o volume vai para o infinito, isso vai para o infinito também. Né? A delta T, né, a gente usa um truque completamente similar. Só que aqui a gente tem que escrever isso como uma aproximação. Né? Porque nós estamos pensando no delta t como uma função que é extremamente concentrada
em E alfa igual a E beta. Ou seja, ela é praticamente zero para E alfa diferente de E beta, mas não é zero, né? Ela tem uma certa largura, né? Eu desprezando essa largura, principalmente desprezando essa largura depois do limite em que o t tende a infinito, eu posso fazer essa aproximação, né? E quando eu faço ΔT de zero, lembra quem é o ΔT? Integral de 2t sobre 2 a t sobre 2, dt exponencial de I, E alfa menos E beta t, né? E alfa igual a E beta, isso aqui dá zero, e fica integral de menos 3 sobre 2 a t sobre 2 de dt, que dá t grande, né? Então isso aqui é t sobre 2π, t sobre 2π, delta t de alfa menos E beta. Volto lá e agora escrevo vou propor que o meu S beta alfa, né, ele seja menos 2π delta V de P alfa menos P beta delta T de E beta menos E alfa vezes um certo N beta alfa. Isso que a gente comentou já na aula passada, né? O que a gente fez aqui? Lembra que está faltando aqui um termo que é delta beta menos alfa, né? Essa é a expressão da matriz S que nós encontramos anteriormente. Lá, né, aqui é um T beta alfa mais, né, que envolvia o psi in, né, psi alfa menos, né? Então, a gente encontrou essa expressão na aula passada, essencialmente, mas tinha um delta beta menos alfa. Esse termo só está presente se todas as partículas do estado inicial forem intocadas pela interação. Ou seja, cada número quântico de cada partícula do estado inicial se repetir em cada número quântico de cada partícula do estado final. Mas isso significa essencialmente que não houve espalhamento. Então, se eu simplesmente falar, não, eu estou interessado em estudar um processo de espalhamento, tá certo? Esse termo aqui não vai estar presente, tá certo? Esse aqui é o resto da expressão, e eu estou mudando a letra de T beta alfa mais para M beta alfa para lembrar uma coisa. Nós discutimos também na aula passada que a gente quer que as partículas interajam entre si completamente e não em grupos. A gente não quer que pequenos clusters de partículas interajam umas com as outras. Se isso acontecesse, né, esse elemento de matriz M beta alfa, por exemplo, ele seria fatorizado M beta linha, alfa linha, onde esse conjunto de partículas aqui, alfa linha, todo ele interage com todo ele e vai em conjunto modificado beta linha. E um M, beta duas linhas, alfa duas linhas, por exemplo, se fossem dois clusters. Desculpe, o S, né? Então, esse S, ele contém uma delta de E beta menos E alfa, P beta menos P alfa. Esse S contém uma delta P beta linha menos P alfa linha, E alfa linha, E beta linha menos E alfa linha. E esse contém outra delta. Então, quando você levar isso aí ao módulo disso ao quadrado, você vai ter mais problemas de delta ainda. Tá certo? É melhor não considerar esses caras. Mas eu posso não considerar esses caras, né? Mas posso sim. Posso não considerar esses caras, porque realmente os processos que são interessantes de ser estudados do ponto de vista experimental são os processos onde todo mundo interage com todo mundo. Se eu conhecer todas as probabilidades associadas com processos desse tipo, eu posso montar processos desse tipo fazendo um produto, pura e simplesmente. As probabilidades são probabilidades independentes, produto dos eventos independentes, ou probabilidade de eventos independentes é o produto da probabilidade de cada evento. Não tem problema. Então, a gente mudou de notação, aqui era T beta alfa mais, a gente mudou daqui para cá para indicar que nesse M beta alfa, a gente não espera possuir
subdeltas de conservação, do tipo delta de P betaline menos P alfaline, coisas desse tipo. Ou seja, eu não quero que as partículas deixem de interagir, ou interajam apenas dentro de grupos restritos. E isso eu não quero isso aqui. Aqui alfa-nin, alfa-proteína, beta-nin, beta-proteína. Eu não quero isso. Eu quero que todo mundo interaja com todo mundo. Ou seja, eu quero isso aqui, ó, alfa, beta. Certo? Não quero que um pedacinho das partículas ignore completamente o outro pedaço das partículas. Então isso é o significado de escrever essa letra M, né, no final dos contos. Esses clusters podem ser chamados partículas? Não. Nada a ver. Nada a ver. O que você chama de partículas são os constituintes do próton ou do nêutron, né? Ou dos átomos em geral. Né? E esses partículas, eles, o que se descobriu desde 68 é que eles são aproximadamente não interagentes dentro de um próton. Isso condiz com a visão moderna deles como quarks. Os partículas são os quarks. Tá certo? Os quarks, quanto mais próximos eles estão um do outro, menos eles interagem. Isso está condizente com o que eu falei para você, que a constante de acoplamento da interação forte diminui quanto mais aumenta a energia. E quanto mais aumenta a energia, menor é a distância que você pode provar, né? Testar. Então, se você está testando distâncias muito pequenas, você está usando energias muito altas. Então, a constante efetiva que você vai utilizar aí é a constante diminuída, a menor. E, efetivamente, se você for para energias muito altas, altíssimas, essas partículas são praticamente livres, a constante é zero. Apesar de estarem em um volume muito pequeno. Esse volume pequeno é o seguinte: se elas tentarem sair de dentro desse volume, elas começam a interagir. A constante cresce. É como se fosse uma bola. Está pertinho, está tudo bem. Separa, tem uma coisa restauradora. Entende? Não tem nada a ver com parto, não. Maravilha, estamos quase lá então. Né? Agora, o que a gente precisa fazer é substituir essa expressão do S beta alfa aqui dentro. Então, eu vou carregar comigo uma delta V de P alfa menos P beta, uma delta T de alfa menos P beta e fatores de volume e de tempo, aqui no meio da história. Né? Eu vou encontrar essa expressão aqui, de P de alfa e beta, vai ser, né, 2π3 sobre T elevado a N alfa assim. Eu tenho 2π2, que é o módulo desse 2π ao quadrado. Tá certo? Tenho 2π2. Estou calculando o módulo do S beta alfa. Eu tenho 2π no lugar. Então eu tenho esse 2π2 aqui, eu tenho delta V de P alfa menos P beta, delta T G beta P alfa menos P beta. Aqui eu vou ter P sobre 2π3, que vem da delta, P sobre 2π, vem da outra delta, né? Módulo de M beta alfa ao quadrado de beta. Certo? Observa que aqui é 2π3 sobre V, que é V sobre 2π3. Então, esse termo aqui, efetivamente, vai diminuir em 1 unidade em alfa. Tá?
aqui vai ser 2π elevado a 3 em alfa menos 2 V elevado a 1 menos m alfa T. Essa delta de P alfa menos P beta, delta de alfa menos E beta, já foi integrar numa delta só, que é delta 4, né? Dos quadrivetores, né? P total alfa, E total alfa, P total beta, E total beta, né? Então, essa aqui eu vou chamar assim, delta VT, né? P alfa menos P beta, onde agora, se eu não estou colocando flechinha em cima, isso significa que eu estou falando de quadrivetores, certo? VT está aqui. Essa delta vai se reduzir a uma delta quadridimensional no limite do volume for para o infinito e o tempo T for para o infinito também, né? E aqui aparece o módulo de M de delta alfa quadrado, certo? Vocês vão te dizer o seguinte, teriam toda a razão de falar isso, né? Seu resultado, né, você propagou tanto, né, a sua ânsia de colocar o sistema numa caixa, etc. e tal, é amplamente insatisfatório. O seu resultado ainda depende de V e depende de T. Se eu não tenho que mandar V para infinito no final, né, eu não tenho que mandar T para infinito no final, então está dando merda ali na história. Bom, a estatística dividia tudo por meio e falava que era extensível. Mais ou menos isso. É isso que já É fazia. mais ou menos essa a solução. A solução aqui é perceber quais são as quantidades que a gente efetivamente mede, tá certo? Por exemplo, a gente mede a probabilidade por unidade de tempo, tá certo? No experimento de espalhamento, a gente mede a probabilidade por unidade de tempo, porque você tem que fazer essa normalização pelo tempo para ter um resultado que tenha sentido. Se você deixar no tempo T absolutamente, se você fizer o seu experimento no tempo T absolutamente genérico, né, sem especificação, todo e qualquer processo de espalhamento vai poder acontecer. Você vai chegar em todos os seus detetores lá para fazer as contagens das partículas que chegaram lá e vai sempre encontrar todo mundo populado, né? Então você tem que medir, na verdade, uma probabilidade por unidade de tempo. Então um primeiro problema que está resolvido ao a gente definir essa grandeza aqui, d gama de alfa em beta como sendo dp de alfa em beta sobre t. Se você tivesse dado essa justificativa no início, ficaria mais fácil visualizar que aqueles infinitos tinham um significado físico mais comum. O difícil é te convencer que você precisa dividir por T em algum momento. Não, Agora, por exemplo, está fácil. mas a explicação que você deu convence que você divide por T, porque fisicamente você teria probabilidade infinita de probabilidade total de acontecer todas as coisas. Mas agora não está bom? Não, tá bom também. Estou dizendo que esse argumento é bom para mostrar os infinitos aparecendo. Certo. Cuidado, esses infinitos aí não são os infinitos da teoria de campos. Não, tranquilo. São outros infinitos relacionados à observação. O que eu estou dizendo apenas é que o que você está falando é que esses infinitos, na verdade, são físicos. É isso mesmo. E os outros infinitos que vão aparecer são físicos também. A gente vai ver todos eles. Tá? Então, isso daqui é uma taxa de transição para a unidade de tempo. Tá certo? T gama de alfa beta. Certo? Esse cara é independente de T. Taxa de transição para a unidade de tempo é independente de T. Isso é o conteúdo da regra de ouro, de Fermi, etc. Você sabe essa história, né? Estava todo mundo dormindo na aula do Fermi, é o que dizem. Quando o Fermi estava dando aula sobre isso, estava todo mundo dormindo. Aí ele, em um determinado momento no quadro, chegou: essa aqui é a regra de ouro.
Aí um cara acordou e falou, pô, mas por que a regra de ouro, professor? Não, a regra de prata eu já dei antes, vocês estavam dormindo. Piadinha ruim para galera de física, muito piada de física. Então, esse D gama, então, só a gente colocar um negócio ali, vai dar 2π, que dá 3 em alfa, os dois. D elevado a 1 em alfa, delta, P beta menos P alfa. Vou continuar com o VT aqui mais um tempo. Módulo de delta ao quadrado, certo? Para seguir daqui, a gente vai seguir analisando casos particulares. Né? E a análise desse caso particular vai nos conduzir a qual é a análise que a gente tem que fazer no caso geral. Certo? Vamos ver que a coisa é arranjada por Deus. Né? Sem qualquer tipo de proselitismo religioso, estou falando para conta. Enfim, a primeira situação que nós vamos considerar é essa aqui, ó, N alfa igual a 1. Né? N alfa igual a 1 significa um processo de decaimento. Não é isso? Você tem uma partícula no estado inicial e essa partícula vira N partículas aí no estado final. Decai, de alguma maneira. Certo? Bom, esse caso foi escolhido sob medida, né? Para as pessoas ficarem felizes. Porque com N alfa igual a 1 você se livrou, acabou de se livrar do seu fator de volume. Não tem mais dependência nenhuma no volume. O seu termo 2π vira só 2π mesmo. Né? Então, a sua taxa de transição era simplesmente 2π delta 4, né? De P alfa menos P beta, módulo de N delta alfa ao quadrado de beta. Então, se o seu problema for analisar, né, ali alfa implicitamente é um rótulo de momento de uma partícula, P sigma N, né, para uma partícula. Se o seu problema for analisar uma taxa de decaimento, tá certo? Tá. Se calculou a matriz S, praticamente já está tudo resolvido. Né? Você só tem que integrar sobre os estados finais e multiplicar sobre 2π. Integrar sobre a faixa de estados finais que você está considerando. E multiplicar por 2π. Tá certo? Maravilha. Vamos ver N alfa igual a 2. Então, nesse caso, aí você tem o seguinte, a sua taxa de transição, ela é 2π a quarta, né? 3 vezes 2, 6, menos 2, 4. Né? 2π a quarta, 1 sobre V, delta 4, P alfa menos P beta, módulo de N delta ao quadrado, D beta. Esse 1 sobre V, a gente pode interpretar também de uma maneira interessante. Eu posso, por exemplo, me colocar no referencial de laboratório, onde uma das partículas está em repouso. Certo? Escolhe, pode escolher. Veja, N alfa igual a 2, então tem duas partículas no estado inicial. Né? Aqui eu estou descrevendo o processo assim. Certo? Aqui eu já estou descrevendo um processo de espalhamento. Tá certo? Ali não é espalhamento, é decaimento. Aqui é o primeiro processo de espalhamento que a gente imaginou. Né? Então, nesse processo aqui, vamos supor que eu esteja considerando referencial de repouso. Né? Da partícula 2.
Claro que não tem referencial de repouso das duas partículas, senão não tem espalhamento. Né? As duas estão andando com a mesma velocidade, eu vou parar. Então, se você considerar o referencial de repouso da partícula 2, você pode imaginar o fluxo de partículas incidindo sobre a partícula 2. Como é que você calcula esse fluxo? Só vai entrar uma partícula nela e vai sair o resto. Esse fluxo, né? Só um minutinho. Vamos chamar de φ, né? Esse fluxo φ é a densidade de partículas vezes a velocidade relativa. Certo? E qual é a densidade de partículas? Uma partícula incidente por unidade de volume, 1 sobre V. Né? Então, isso aqui é o alfa sobre V. Certo? Portanto, se você pegar agora a sua taxa de transição e normalizar também por unidade de fluxo, né? Isso faz sentido, não é? Porque eu devo esperar resultados diferentes se eu estou incidindo com uma partícula em cima do meu alvo ou com um monte de partículas em cima do meu alvo. Então eu deveria normalizar a minha taxa de transição pelo fluxo de partículas que estão colocando, que estão chegando lá. O resultado que eu vou obter aqui nos meus detetores é função do quanto que eu estou jogando aqui. Né? Então, o resultado que faz sentido de ser analisado fisicamente é a taxa de transição por unidade de fluxo. Você agora divide isso aqui pela unidade de fluxo, nosso fluxo é aquilo ali, isso significa você multiplicar por D sobre o alfa, né? O D gama de alfa beta que está aqui. 2π elevado à quarta, 1 sobre V, alfa quarta, de alfa menos T delta, 9 alfa quadrado de delta. O cara some, né? E você vai ter 2π à quarta sobre o alfa, delta 4, P alfa menos P delta, 9 elevado ao quadrado de delta. Essa quantidade, que é a quantidade que faz sentido considerar quando você está considerando o espalhamento de duas partículas, é completamente independente do volume. Ela é chamada seção de choque diferencial. Seção de choque diferencial, portanto, é uma probabilidade de transição por unidade de tempo, por unidade de fluxo. Tá certo? Essa quantidade é calculada diretamente em termos da matriz S. Está aqui, fórmula. Né? O que a gente precisa saber é uma expressão para esse U alfa que está aqui. Né? Para esse cara que está aí. Isso está válido no referencial de laboratório. Isso tem, agora eu entendi, por isso que tem casos de calculação de choque e outros que erram a razão. Eles chamam ratio bench, Rating rate. Mas tem a ver com a taxa de decaimento, né? Não tem nada a ver com esse choque.
é taxa de decaimento. É. E cross-section é seção de choque. Então, um está no caso 1 e o outro está no caso 2. Isso. É. Então, se eu me conformar em ficar no referencial do laboratório, essa fórmula aqui acabou, morreu. É isso aí. Né? Ou seja, um referencial aonde a partícula 2 está parada. Né? Agora, eu posso querer, por exemplo, né, trabalhar no referencial de centro de massa, ou em outro referencial qualquer que me interesse. Então, eu preciso de uma expressão que use, né, uma definição dessa velocidade relativa que seja independente do referencial do laboratório. Né? Essa expressão só vou indicar para vocês qual é ela. Vou colocar ela aqui e aí vou só comentar alguns casos particulares. Né? O alfa desse tipo. Por exemplo, se você tiver no referencial de repouso da partícula 2, né? Então você tem que o seu P2 vai ser M2C2, certo, né? Esse é o seu quadro vetor de momento da partícula 2. Né? Então P1 escalar P2 vai ser simplesmente E1 M2 C2. Né? Desculpa, aqui eu vou fazer C2 igual a 1 porque essa expressão tem a impressão que a gente já faz C igual a 1. Senão eu vou botar C2 em algum lugar e não vou botar em outro, vai dar problema. Né? Então, fazendo C2 igual a 1, P2 é M2 0. P1 escalar P2, então é E1 M2. Foi simplesmente. Se você substituir ali, você vai ficar com o quê? O alfa raiz quadrada de M2. 2, M2, menos M2, M2, sobre E1, E2, que vai ser E1, M2. Certo? Isso aqui você pode colocar M2 ao quadrado em evidência, você vai ficar com E1 ao quadrado menos M1 ao quadrado. Isso é P1. Né? Módulo de P1 ao quadrado. Né? Então, esse numerador todo ele é M2 ao quadrado módulo de P1 ao quadrado. Então, a raiz quadrada dele vai ser M2 módulo de P1 dividido por E1 M2. Cancelou o cara aqui, isso dá P1 sobre 1. Tá certo? Só para relembrar, se a gente usar as expressões relativísticas, né, do momento e da energia, isso daqui é exatamente a velocidade da partícula 1. Tá? Porque o P1 é M V1 sobre raiz de 1 menos V2 sobre C2. Né? Que é o que eu tomei com sangue. E o E1 vai ser M1C2 sobre raiz de 1 menos V2 sobre C2 também. Tá? Então esses caras cancelam, o M1 cancela, isso daqui é o V1. Eu tomei a partícula 2 em repouso, isso aqui é exatamente no V1. Então, nesse referencial, o alfa coincide com a velocidade relativa. Então, ele coincide com a velocidade relativa em qualquer referencial. Por quê? Porque essa expressão que está aqui dentro é uma expressão escalar. Certo? Bom, esses problemas a gente, em princípio, não teria, né?
na mecânica quântica não relativista, né? Por exemplo, esse aqui é um raciocínio tipicamente relativista, né? Ele é relativista daqui para baixo, né? Até aqui não, até aqui é completamente geral, seja relativista, seja não relativista. Ele implica apenas em eu estar procurando as quantidades fisicamente interessantes de serem medidas. A quantidade interessante de ser medida é a taxa de transição por unidade de fluxo, que essa é a sua história. Certo? Muito bem. E se eu quisesse fazer N alfa igual a 3? Né? Vamos só discutir rapidamente aqui. Se eu tiver N alfa igual a 3, o fator é um fator V2, né, de volume. O que é N alfa igual a 3? São 3 partículas no meu estado inicial, indo colidir. Vamos ser sinceros, né? Nós não fazemos colisões de 3 partículas aqui nesse estabelecimento. Né? É ou não é? Vamos parar para pensar um pouco. Né? Experimento de Rutherford, que é o primeiro experimento de colisão, né, que a gente conhece. O cara pegou a folha de ouro, né, e mandou as partículas em direção à folha de ouro. A colisão é de partículas beta, que eram elétrons, né, elétrons se espalhando na folha de ouro. Cada elétron vai espalhar de um núcleo. A seção de choque de Rutherford é a seção de espalhamento de um elétron por um núcleo. Se você quiser, N alfa é igual a 2. Elétron e núcleo, né, eram as partículas em jogo, em questão. No referencial de laboratório, a folha de ouro está parada e o elétron está vindo. Né? N alfa igual a 2. Vai lá para o CERN. Né? No CERN você pega um feixe de prótons, outro feixe de prótons, ou ao contrário, e você faz esses feixes de prótons colidirem em 4 grandes detectores lá, né? O Alice, LHCb, CMS, Atlas, né? Nesses 4 detectores você faz esses feixes de prótons colidirem uns com os outros. Mas a colisão é de um próton com um próton. E você analisa os produtos dessa colisão. Novamente N alfa igual a 2. Pega o LEP, né? Large Electron Positron Collider, né? Que era no Fermi-Lab. Né? Você faz elétrons e pósitrons colidirem. Novamente você faz um anel de armazenamento, joga um elétron para um lado, um pósitron para o outro, boost. Né? Mas é um elétron e um pósitron o tipo de colisão que você está analisando. N alfa igual a 2. Então todos os aceleradores de partículas que a gente conhece foram feitos para colidir 2 partículas. Não tem acelerador de partículas para colidir 3. Por quê? Imagina a dificuldade para ser um negócio desse. Não sendo proibido, né? Você, por exemplo, poderia fazer um experimento de Rutherford com 2 aceleradores lineares mirando no mesmo núcleo. Exato. Porque Você tem que ter uma pontaria desgraçada. Porque com um elétron chegando lá na folha de ouro, esse elétron vai escolher um núcleo lá para ele espalhar e pronto. Não te interessa saber qual é o núcleo que ele escolheu. Interessa você medir o elétron que espalhou lá do outro lado e acabou. Você sabe que aconteceu o espalhamento. você Você faz a conta e prevê quanto é que é a probabilidade daquilo ali acontecer. Mas se você tiver 2, você vai ter um grande problema de saber se eles colidiram com o mesmo núcleo ou não. Como é que você resolve esse problema? Mas tipo, se você tiver um feixe com várias partículas, Você tem que separar a contribuição da colisão de uma para a outra. Você está falando no caso de 2. não, você tem um feixe, digamos assim, que você está um monte de partículas misturadas lá no feixe. Você não tem só elétron andando sozinho, não tem só próton andando sozinho. Coloca um feixe mais misturadinho. Por que você faria isso? Tentar fazer uma colisão com Tipo mais. de espírito maligno te inspirou a fazer uma coisa dessa. Você está falando, tipo, se o peixe fosse puro, tivesse impureza? Pode ser uma Está coisa. fora do espírito da teoria de espalhamento. Na teoria de espalhamento, você prepara o seu feixe. Certo? Você diz, olha, meu feixe é constituído disso e disso. Eu não tenho problema ter partículas diferentes. Elétron pósitron, por exemplo, no LEP, próton, antipróton no antigo acelerador do CERN. Mas aí são sempre 2. O que eu estou dizendo é fazer uma mistura para mais de 2. Então vem
vem dois carinhas juntos aqui, bate com outro carinha que vem aqui. Você tem que ter controle sobre a sua experiência. Isso é verdade. Como é que você vai ter controle numa experiência dessa? Eu não faço a mínima ideia, eu só quero entender por... Tipo, parece que o argumento que é utilizado aí é como a gente não utiliza, não vamos pensar para N maior Não, do que 2. vamos pensar sim, calma. Tá. Não terminei o argumento ainda. Né? Eu só quero dizer que o argumento pode morrer praticamente no N igual a 2, porque na prática, né, a gente não faz, do ponto de vista teórico, a gente tem que pensar, tá certo? Porque a matriz S, ela envolve todas as transições com o número arbitrário de partículas, né, no estado inicial e o número arbitrário no estado final. Então, o teórico é obrigado a pensar, mesmo que o experimental não faça, tá certo? Não é isso. Eu estou chamando a atenção no fato de que, experimentalmente falando, né, esses processos com N alfa maior do que 2 praticamente são desprezíveis. O Weinberg cita no livro dele, tirei toda essa discussão no livro do Weinberg, né? Ele cita no livro dele que você tem processos de colisão de átomos de hidrogênio no Sol que ocorrem em três, que são processos importantes, inclusive, para explicar a fusão nuclear das coisas, que ocorrem entre três partículas participando do estado inicial. Aí você calcula tudo, não é que você esteja medindo, você imagina, a energia inicial é essa, elas colidem, os produtos de reação são assim, e você vai integrando essa coisa efetivamente, né, do jeito que você gosta, para você chegar a resultados globais sobre a temperatura do Sol, sobre a atividade solar, sobre coisas assim. Então esse é um processo que é interessante dentro desse contexto, mas ele não foi além disso. O próprio Weinberg falou, esse processo de três partículas, o que eu conheço é esse, tá certo? E não parece nada além disso. Então, do ponto de vista prático, experimental realmente, a coisa praticamente morre em N alfa igual a 2, tá certo? Mas se, por exemplo, eu resolvesse o problema técnico, né, de descobrir, eu apontei os dois aceleradores lineares para o mesmo próton, tá certo? O próton está lá, quieto. Apontei para o mesmo próton. Consegui fazer a colisão. Consegui medir os produtos dessa colisão. Não me pergunte como, experimentalmente, o cara conseguiu fazer isso. Não sei, certo? Não ia dizer, não quero saber não. Eu até quero saber. Né? Como é que eu calculo uma quantidade física relevante que eu vá poder medir e associar com essa experiência? Eu generalizo a situação que está acontecendo aqui. Aqui eu tenho que normalizar pelo fluxo de uma das partículas incidindo no alvo. Se eu tiver duas partículas incidindo no alvo, eu tenho que normalizar pelo fluxo de cada uma das partículas incidindo no alvo. Cada um desses fluxos vai carregar um fator de volume do tipo 1 sobre V. E o 1 sobre V2 vai cancelar do mesmo jeito. A gente vai ter velocidade relativa da partícula 1, velocidade relativa da partícula 2, vai ter dificuldades para montar, por exemplo, uma quantidade, o alfa, né, que seja função que se reduz a velocidade relativa no diferencial especificado, mas o nosso problema já virou um problema cinemático aí. Né? O problema de especificar a quantidade física, né, parece bem claro agora. Se eu aumentar o número de partículas, eu tenho que normalizar pelos fluxos de partículas incidentes. Certo? Eu sempre vou conseguir uma quantidade física bem definida. Isso é muito importante, muito embora não seja, não tenha importância experimental, mas é muito importante, vamos dizer assim, epistemologicamente, né? Porque eu tenho que conseguir fazer a experiência, né, e medir aquela história. Eu mandei para vocês o artigo gráfico, né? Todo mundo recebeu? É que a gente estava discutindo aqui na sala, né? Eu falei que o Dyson, né, ele participou da comemoração do aniversário dos seus próprios 90 anos, né, do Dyson, e ele
a contribuição dele ao workshop foi um trabalho sobre se é possível você detectar um gráfico ou não. E sobre algumas circunstâncias, aparentemente ele diz, algumas hipóteses, né, que ele faz, diz não é possível. Se isso aí fosse generalizado realmente, né, para todas as situações, né, você ficaria em pauta de aranha, eu acho, né, em qualquer teoria de gravitação quântica que diga que tem gráfico. Né? Seria estranho. Então a gente sempre tem que trabalhar na teoria tendo a possibilidade experimental à mão, à vista. Porque sem a possibilidade experimental não somos nada. Está registrado aí. O Rodrigo vai brigar comigo. Tá certo? Tá, eu acho que é de bom tamanho hoje. Tem bastante material para pensar aí. Deixa eu só indicar para vocês quais são os próximos